Boa noite, gente. Muito boa noite. Todo mundo bem? Com friozinho, né? Friozinho. Aquele calorzinho bom da tarde e aquele friozinho do final da tarde agora à noite. Aposto que tá todo mundo com um moletomzinho assim, ó, né? Não dá pra ficar sem não. Eu tava com uma blusinha, com essa blusinha aqui, né? Aí começa a vir frio, a gente não consegue ficar, né? Fica batendo os dentes. Muito bem-vindo todos vocês, gente. Boa noite, boa noite. Uma linda semana a todos. Enquanto a gente tá aqui conversando, eu tô organizando aqui minha baguncinha. Vão pegando a água de vocês, tá? A minha já tá aqui, ó. Uma garrafinha, tá? Vocês podem pegar uma água, um copo ou a garrafa, desde que seja individual, viu, gente? A espiritualidade pede para que a gente pegue individual, porque cada um tem a sua necessidade, cada um vai receber o seu remédio espiritual, né? Que vai atingir, que vai curar aquilo que cada um precisa, né? Cura física, mental, espiritual, tá? Então, água individual. E inclusive, gente, peguem pro bichinho que você tiver na tua casa, tá? Os seus cachorrinhos, gatinhos, pássaro, pode colocar água para fluidificar para eles também, tá bom? Eu sempre pego, eu deixo aqui uma caneca para fluidificar a água das minhas gatas, né? É sempre muito bom. E estamos aqui, mais uma segunda-feira, né, gente, maravilhosa, abençoada, para falar de Jesus, para falar de Deus, que a gente possa dar o exemplo para aqueles que passam por nós, porque a gente tem visto em tantas partes, né, a degradação da palavra de Jesus, né, as pessoas satirizando, hostilizando os ensinamentos de Jesus, né, que a gente se mantenha aqui firme e forte, aprendendo, né, o Evangelho é um momento, é o nosso vigiar e orai, né, mas é a nossa reforma. Na verdade, o Evangelho ensina a gente a fazer o vigiar e orai, é a nossa reforma íntima, é o momento onde a gente tem a proteção do nosso lar, a proteção de quem vive no lar, a nossa saúde, mas ao mesmo tempo é um aprendizado, né? É onde a gente aprende os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus, que a gente tem por obrigação colocar em prática. Porque eu sempre falo isso, gente, quando eu tenho oportunidade, né? Do berço ao túmulo, se a gente não tiver Deus, Jesus, no coração, no nosso caminho, a gente vai tombar, a gente vai falir, é certo. E isso tem que estar exato. A Marinilza fala, hoje muitos não temem mais a Deus. A gente tem visto isso muito, né? Infelizmente. Por isso que a gente não pode se perder, gente, principalmente nesse momento de transição planetária. Acreditem, nós estamos sendo testados, né? As provas estão vindo cada vez mais e mais aqui na Terra, para realmente testar, provar
quem vai permanecer no reino de Deus, né? Quem vai permanecer aqui na Terra? Porque a Terra vai se tornar um planeta feliz, né? Primeiro regenerado, né? E depois ele vai subir na escala da evolução. Então a gente está sendo testado brutalmente. Então que a gente se mantenha no bem, na bondade, seja em atitude, seja em pensamento, seja em palavras, tentar seguir o caminho de Jesus, né? Como a gente fala que é o nosso único guia e modelo aqui na Terra, né? O que é o guia, né? Todo guia é aquele que anda na frente, né? E modelo em atitudes, né? Em ações. Então ele é nosso guia e modelo. É ele que a gente tem que seguir. Então eu sempre falo isso, não tenhamos vergonha de falar de Jesus, de falar da espiritualidade, falar de anjos da guarda, dos nossos mentores, falar do Evangelho, falar da vida após a morte, né, gente? A gente vai ser, sim, por algumas pessoas, a gente vai ter olhares tortos, né? Mas faz parte. Faz parte, né? Então é isso. Então, todo mundo se acomodando. Quem sentir sono, vai tomando uma aguinha, levanta, dá uma voltinha, tá bom? Mas procura não dormir. Vamos fazer o nosso aprendizado aqui, tá bom? Então vamos hoje, eu vou iniciar o nosso evangelho lendo uma mensagem do Vigiai e Orai, tá bom? Então eu vou abrir aleatoriamente, de forma aleatória, vamos ver o que a espiritualidade tá guardando para nós, tá bom? Sempre que orares, lembra-te dos teus desafetos, daqueles que deves diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz, daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo. Quem não tem, né, gente? Quem não tem? Daqueles que te inspiram menor simpatia, no entanto, estão sempre cruzando com teus passos. Daqueles com os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito. Daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és. Daqueles que indiretamente feriste e não te oferecem chance de reconciliação. Daqueles que torcem inexplicavelmente pelo teu fracasso. E daqueles, enfim, que induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Então veio uma mensagem, gente, para a gente orar para aquelas pessoas que, por algum motivo, de uma forma ou de outra, não querem o nosso bem, não querem a nossa amizade, né? Não querem a nossa palavra, mas através da oração a gente consegue se aproximar dessa pessoa e uma
uma coisa muito legal. Isso já aconteceu comigo, acredito que aconteça com muita gente. Através da oração, através do momento que eu sempre inclua essa pessoa nas minhas orações, é uma forma de eu conseguir o perdão. A oração é um pedido de ajuda. Então, através da oração, eu consigo perdoar essa pessoa. E a gente sabe que todo perdão é uma libertação. Então, aquela pessoa que você pensa, meu pai, eu não consigo orar por ela, eu não consigo me aproximar dela. Tá aqui o pedido da espiritualidade que vem de Deus. Você consegue, pode ter certeza que você consegue começar um dia por vez. Faz uma oraçãozinha, pensa naquela pessoa, que ela melhore, que ela seja feliz e que você seja feliz. E devagarzinho você vai começar a sentir esse bem-estar no seu coração, esse amor no coração. É quando você vai falar, eu perdoei. Essa pessoa vai passar por você, você não vai ter sentimento ruim. É isso. Ora por essa pessoa também, que ela também precisa da nossa oração, né? Desse carinho, dessa luz. Tá bom? Então, nesse clima, nessa harmonia, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, mentalizando a presença dos bons espíritos dentro do nosso lar, sentindo essa presença, sentindo a presença dos nossos entes queridos que estão com a gente, que têm a permissão de serem guiados por esses espíritos de luz para estarem aqui com a gente, nesse momento de união, de reunião para falar de Deus. Somos todos gratos que essa energia, que essa vibração possa ser aproveitada para as nossas curas e que ela possa ser emanada para todos aqueles que precisem dessa energia positiva, dessa energia de luz. Que a espiritualidade mande para todos que precisem, encarnados e desencarnados. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, vai higienizar os nossos ambientes dos nossos lares, tirando toda a desarmonia, todo o sentimento de ansiedade, de depressão, de raiva, de vingança. A espiritualidade que vai realizar curas físicas, mentais, espirituais. Agradecemos pelos passes que serão aplicados. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. E a nossa transformação diária, né, gente? Não importa se você frequenta uma igreja ou não, né, um centro espírita, o que for, uma igreja evangélica. A gente aqui reunido, né, a gente vai receber esse passe. Então que a gente se transforme
porque não adianta a gente tomar o passe, né? E sair da igreja, sair da onde quer que seja e virar o capeta, né? De nada adianta. É o que a gente estava falando no início, a nossa transformação. É isso que vai levar a gente para o reino dos céus. E o reino dos céus a gente já pode começar a viver aqui na terra. Só depende de nós, tá? Então hoje a gente vai finalizar o capítulo 21, que a gente está falando sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. E isso é muito importante no nosso dia a dia, gente, porque independente de sermos médiums ostensivos ou não, né? Nós, como eu sempre falo, nós somos espíritos dentro de um corpo, né? Vivendo aqui na Terra transitoriamente, temporariamente, né? A gente sabe que o nosso tempo aqui na Terra é muito curto, Então a gente tem que aprender a aproveitar esse tempo. Quanto mais a gente se conecta com Deus, com Jesus, quanto mais a gente vai se melhorando, né, as nossas más tendências, melhorando no sentido de tirar, né? A gente vai aumentando a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa antena fica mais sensível. Aí a gente tem que aprender, como a gente tem feito estudando, a gente tem que aprender a diferenciar um espírito bom do espírito mau, né? E também saber identificar se aquela determinada pessoa que tem a palavra, que fala ou que traz uma mensagem, se esse médium é de Deus, né? Como eles falam aqui, se é de Deus. Então a gente está aprendendo a identificar isso, né? E aqui pra gente finalizar, nós vamos ler Jeremias e os falsos profetas, o que Jeremias falava, né? Iniciando. Gente, se tiver muito alto o som, vocês me falem, tá bom? Se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? O importante é ouvir a mensagem. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões dos seus corações. Então ele falando aqui, ó, que eles divulgam, os falsos profetas divulgam as as visões dos seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem para aqueles que blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção do seu coração, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e quem ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, olha que interessante, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam da sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei. Falando coisas, adivinhações falsas, né? Até quando
essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações. Por isso que a gente aprende, tudo que a gente aprende, gente, tá no Evangelho, tá nos livros, né? Tá na Bíblia, tá em Allan Kardec. Se então esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e diz: qual é o fardo do Senhor? Qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Isso está em Jeremias, na Bíblia. Quer dizer, Deus, né, não quer que nenhum dos seus filhos profetize mentiras. Aí vem a explicação do Espírito Protetor. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse, pela boca de Jeremias: é a visão dos seus corações que o faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e os exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo, por dinheiro, boas e agradáveis coisas. Então eles só falavam se ganhassem um dinheiro. Aí eles falavam coisas boas, coisas agradáveis. E isso até hoje, né, gente? Ele tá falando aqui, ó, desde quando? Isso até hoje. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia e é fácil de compreender que o pobre povo, na sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores ou fanáticos. E não tinha religião, né, gente? Não tinha religião. Eram simples, se diziam profetas. Não existe nada mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que tinha neles. A multidão, sempre crédula, quer dizer, acredita em tudo, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. É como se eu estivesse aqui falando coisas, gente, sem base nenhuma, né? Sem estar embasada em nada. E vocês acreditando, né? Acreditando em tudo que eu falo. Não é mais ou menos a mesma coisa. A multidão sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Quer dizer, eles convidavam porque lhes eram agradáveis, né? Falar coisas boas, bonitas e belas, e ainda tinham que pagar. Após as palavras do profeta,
escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse. Essa passagem de João é muito importante. Não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Quer dizer, analisa. Eu dei uma paulada aqui no tripé. Porque entre os invisíveis, quer dizer, entre os espíritos, existem também os que se comprazem no lucro quando encontram ocasião. Que é o que a gente fala, é o obsessor obsediando o médium, né? Colocando aquela ideia de ganhar dinheiro fácil. Aí quando vai ver, o médium se perdeu completamente. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos é penhasco, contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. O médium, ele tem que estar o tempo todo vigilante, assim como nós. Aprendei, então, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Eu tenho um aluno, gente, ele é novinho, ele tem... Finalizamos a leitura do Evangelho. Ele tem apresentado uma mediunidade ostensiva. E é muito engraçado, né? Deus coloca as pessoas no lugar certo. E aí ele me contando, né, o que tem acontecido com ele. Ele sentindo presenças muito constantemente. Ele sente a presença literalmente, né? Aconteceram uns eventos com ele sobre uma mediunidade de efeito físico que aconteceu no corpo dele, né? E aí ele foi me contando e claramente algum espírito obsediando ele. Menino novo, né? Já apresentando. Então, o que eu falei para ele? Olha, como a gente sempre fala aqui, isso tudo, gente, instruções dos espíritos, tá? Não sou eu, Paula, que tô falando, não. Não adianta a gente querer espantar um obsessor, um espírito obsessor, que esteja me acompanhando ou que esteja na minha casa. Não adianta eu ficar acendendo vela, mandando ele embora, imagem de cruz. Não adianta. O espírito vai olhar para aquela vela, vai olhar para aquela cruz, vai olhar para aquele sal e vai dar risada. Se eu não me transformar, se eu não demonstrar carinho, amor, de nada vai adiantar. Então eu ensinei para ele, falei, olha, conversa, pede perdão, que a gente não sabe se de repente é um obsessor de vida passada. Pede perdão, perdoa, mentaliza a imagem de Jesus, seja carinhoso,
né? Você pode até mentalizar uma casa espírita. E vai fazendo isso diariamente. Gratidão, agradece, né? E ele começou a fazer isso. Parou. Então, tudo é a bondade, é o amor. A gente tem que ter em mente, gente, que um espírito foi uma pessoa encarnada. A diferença é que ela está sem um corpo e muitas vezes perdido, sofrendo. E através do nosso conhecimento, né, das nossas boas intenções, a gente ajuda, a gente auxilia, né? E, enfim, tudo é transformação, né, gente? Me veio até agora antes de eu ler as minhas considerações rapidinho, eu tenho ouvido muito, né? Principalmente de católicos, evangélicos, né? Por que Jesus tem que voltar? Jesus tem que voltar, né? Esse turbilhão que o planeta está vivendo, né? Como a gente sempre fala, né? Numa transição planetária, é como se colocasse assim as pessoas, o planeta, e mexessem assim, né? Numa peneira, tudo é esse turbilhão mesmo, e ainda vai piorar. Não, porque Jesus vai voltar, Jesus vai descer. Gente, Jesus já veio. Jesus já veio, né? Há 2000 anos. Ele deixou os ensinamentos. Ele deixou o principal. Agora eu pergunto, melhorou? No sentido de, não é nem melhorou, gente, que eu quis dizer, resolveu o problema do mundo? Não. Então, o que vai adiantar Jesus hoje voltar, resolver o problema do mundo, né, toda a problemática do mundo, arrumar essa desordem? O que vai acontecer? Vai voltar tudo a ser igual como era antes. Por quê? Porque é arrumar o externo, é arrumar fora. Não adianta nada, tudo volta a ser como era antes. Eu tenho que me transformar. A gente tem que se transformar. É a mesma coisa, né, gente? Que atire a primeira pedra quem não passa aqui. Por isso, quem é mãe, teu filho bagunçou o quarto, você vai lá, arruma o quarto. Você, mãe, nós, mães, a gente vai lá, arruma o quarto. O que vai acontecer no dia seguinte? O quarto vai estar desarrumado do mesmo jeito. Enquanto eu não ensinar meu filho a fazer, a caminhar, fazer a coisa certa, né? Então, é essa transformação que vai fazer o mundo mudar, né? E como a gente tem a explicação na doutrina espírita, Jesus, na verdade, já voltou, que é o Consolador, né? Através de Allan Kardec. Trouxe toda a codificação da doutrina espírita, né? Aí, pra gente finalizar sobre os falsos profetas, então essa mensagem de Jeremias, né, gente, que o Espírito protetor nos fala, é claramente uma advertência para que a gente tenha um bom filtro das informações, das intuições, que a gente vai começar a ter cada vez mais, né? Que a gente recebe. Porque existem ainda, infelizmente, né? Pessoas de má fé que se utilizam da boa fé das pessoas
que são muito crédulas, como ele fala, né? Que não questionam, não buscam informações, ainda mais hoje em dia que o espiritismo está tão difundido, né, pelo mundo todo, e alguns se passando por médium da espiritualidade, né, médium de Deus, espalhando mentira, dizendo que sabe do futuro, né, que vai falar do teu futuro, mas que precisa antes de um dinheiro, né? Não sei se eu já falei, mas eu conheço pessoas que já gastaram fortunas com esse tipo de médium, né? Pessoas que não fazem nada se não pagarem essas pessoas. E também, né, gente, com a ajuda da internet, né, essa fase que a gente tá, de rede social, as informações, elas se propagam numa velocidade muito rápida, né, muito rápida, é impressionante. Aí a gente vê aquele monte de mensagens, né, se dizendo ser de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, espíritos elevadíssimos, né? E por aí vai. Mas aí muitos conteúdos que são duvidosos. Mas o médium, né, sem passar por um filtro, aquele médium que de repente ele recebeu a mensagem no centro espírita, né, no trabalho mediúnico, ele vai lá e joga na internet. Sem filtrar, sem analisar. Aí vai correndo o mundo a mensagem, né? Aí ele posta, enfim. Mas para confrontar, né, essas mensagens e a gente poder filtrar, a gente tem que ter o quê? Que a gente tem falado isso? Conhecimento. Leitura, que é o que a gente tem feito, né? E é através das obras de Allan Kardec que a gente vai ter essa bagagem necessária para entender o que é real e o que é misticismo, o que é fantasioso, o que é enganador, né? Umas mensagens bizarras que quem não estuda, porque infelizmente, gente, existem médiums que não estudam. Desde médiums iniciantes até médiums mais experientes, né? Que falam que, a gente sempre fala, né? Eles falam que Allan Kardec está ultrapassado. O livro dos médiums está ultrapassado. Aí esse médium vai ser enganado o tempo todo. E aí, como fala aqui no texto, né, o apóstolo João, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Principalmente se você estiver passando por um momento difícil, estando fragilizado, né, por algum motivo carente, aí a gente vira presa fácil desses falsos profetas, né? Desses médiums que vão oferecer a resolução total dos seus problemas, né? De forma milagrosa, se passando, recebendo mensagens, né? De espíritos que se dizem superiores, né? E abusando da fé cega das pessoas, né? Me veio aqui até, inclusive, gente, uma lembrança. Eu não sei se vocês lembram disso. Se tiver alguém que lembra, me fala aqui. Quando a gente estava na pandemia, naquela fase de vacina, de se
estar estudando vacina, né? A vacina sendo produzida, tudo mais, mas ainda não tinha. Eu me lembro que veio uma mensagem, eu não lembro de onde foi passada essa mensagem, que Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, estava pedindo determinado dia, na época, né, era um determinado dia que a gente tinha que, ao deitar, colocar um algodão no ombro, que a gente receberia uma vacina espiritual. Gente, não. Jamais Dr. Bezerra de Menezes faria isso, né? O que a espiritualidade faz é trabalhar juntamente com os cientistas para encontrar a cura. Agora, fazer isso não, né? Tirar a responsabilidade da cura terrena para fazer isso aleatoriamente. Cadê o mérito de todo mundo? Né? Quer dizer, uns teriam a vacina e outros não. Então são coisinhas assim que a gente tem que experimentar, né? Tá aqui, vou ler mais uma vez. Não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Aí, uma dúvida, né? Eu coloquei para não esquecer das pessoas que a gente ouve muito, né? Por exemplo, médiums que trabalham em casas espíritas ou no dia a dia, enfim, né? Que recebem essas mensagens falsas, enganosas, né? Já perguntaram assim, mas por que o mentor desse médium permite? Por que Deus permite, né? Que esse mentor, que esse médium seja enganado? Exatamente para provar esse médium, que muitas das vezes, gente, digamos a maioria, né? O médium, ele vai achando que ele é infalível. Não, eu já cheguei num patamar onde nenhum espírito me engana. Mentira. O próprio Chico Xavier recebia vários ataques de espíritos obsessores, falsos profetas espirituais, né, do mundo invisível. Então, o próprio mentor, vamos dizer assim, desse médium permite a aproximação desses espíritos para provar para ele que ele não é infalível, né? Para ele, usando o português claro, para ele baixar um pouquinho a bola dele, né? Vai estudar, porque você não está sabendo o que está fazendo, né? Se você não for estudar, é um aviso do mentor, né? Se você não for estudar, você vai ficar caindo em mentiras. Eu não vou ter essa responsabilidade, né? O mentor dizendo. Então, é aquele médium que perdeu a humildade, né? O próprio Chico Xavier, né, gente? Chico Xavier, quando ele começou, jovem, a psicografar lá em Pedro Leopoldo, ele só recebia mensagens de suicidas. Vocês sabiam disso? Ele só recebia mensagem de suicidas, ele não recebia mensagem ainda de grandes espíritos, né? É o que fala aqui, né? O espírito protetor fala aqui, ó. É para eles uma prova da qual... Não, antes. Aí está
sem contradita um dos maiores penhascos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Então é aquele médium que ele só quer receber mensagens de espíritos elevados, né? A gente tem que entender de uma vez por todas que mediunidade, gente, não é para ser trabalhada, para deixar aquele, para resolver o problema daquele, para deixar aquele rico, não. Mediunidade significa caridade. Né? O médium, ele é o intermediário do mundo invisível, é a comunicação, né, com o mundo terreno. Então é para ajudar, principalmente o médium ajudar espíritos sofredores, inferiores, sofredores. E o próprio médium, né, se ajuda também. Por que que os espíritos superiores permitem que esses espíritos venham buscar ajuda com os médiums? É para eles serem auxiliados e para auxiliar a gente também. Por isso que a partir do momento que aquele falso profeta tá cobrando, gente, vai embora, não perde o seu tempo, não perde o seu dinheiro. Pega esse dinheiro que você tá usando para fazer consulta, gasta em cesta básica, compra a cesta básica e entrega na sua igreja, no seu centro espírita. Você vai estar se ajudando, né? Como a gente fala, quando a gente pratica a caridade, a gente, além de estar ajudando o outro, a gente está se ajudando, a gente está se curando, né? E aí, pra gente terminar, eu vou ler só uma questãozinha aqui, ó, do livro dos médiuns, gente, que o Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: não se pode também combater a influência dos maus espíritos orientando-os moralmente? É o que a gente falou lá no início, né? Daquele meu aluno. Então ele está perguntando aqui, gente, se a gente pode combater a influência dos maus espíritos moralizando eles. Resposta dos espíritos: sim. Mas é o que não se faz e não se pode deixar de fazer, porque é frequentemente uma tarefa que foi dada e que devias cumprir caridosa e religiosamente. Por meio de bons conselhos, pode-se levá-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Então, através dos bons conselhos aos espíritos sofredores, o que a gente está fazendo aqui agora, gente, evangelho, vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Aqui existem espíritos que estão sendo doutrinados, que estão aprendendo com a gente, que muito provavelmente estavam perdidos, perdendo tempo aqui na Terra, sem fazer nada, sofrendo, e que estão aprendendo, estão se adiantando. Então, como é que a gente vai ajudar? Caridade, amor, né? E saber que a gente está o tempo todo, né? Tem uma questão agora que eu não lembro do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos espíritos, e eles respondem o tempo todo.
o tempo todo. Pelos maus e pelos bons. Então, segue no caminho do bem. Porque você querendo ajudar, você querendo praticar boas ações, você vai ter ajuda dos bons espíritos. Né? E você, além de estar ajudando, eu sempre falo para vocês assistirem, se puderem. Eu vou até finalizar com uma cena do livro do filme do Divaldo, né? Que fala, ensina muito sobre espíritos obsessores, né? Divaldo conta que ele teve um espírito que foi obsediando ele, foi atrás dele por séculos, até ele ver que realmente o espírito do Divaldo, né, não era mais aquele que prejudicou ele lá atrás. E que a gente aprenda de uma vez por todas, gente, ajudar o próximo, seja ele encarnado ou desencarnado, pelo exemplo, pela paciência, pela caridade. Tá bom? Então a gente vai terminar, eu vou passar esse videozinho, acho que tem 1 minuto e meio, então presta bastante atenção. É uma cena do Divaldo quando era jovem, com a mentora dele, né, Joana de Ângeles, conversando com ele, tirando uma dúvida dele sobre espíritos obsessores ou não. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar a música para não atrapalhar. Ó, prestem atenção. O vídeo tem 36 segundos, tá, gente? Mas assim, são 36 segundos de um conteúdo maravilhoso. Assim como na Terra existem pessoas de todos os tipos, no plano espiritual também existem os espíritos bons e os maus. Quem seleciona a chegada de um ou de outro são os teus pensamentos. Mas como é que eu vou saber que tipo de espírito eu tô atraindo? Se perguntando várias vezes ao dia. O que eu estou pensando em fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus? Eu poderia contar para os outros o que se passa na minha cabeça neste exato momento? Dependendo da resposta, fica fácil imaginar que tipo de espírito estará ao seu lado. Mas eu sou humano, isso nunca vai ter solução. Tem solução sim. A solução, Divaldo, é o amor. Assim como na Terra existem pessoas de todos os tipos, no plano espiritual. Isso não tem solução. Solução é o amor. Vocês lembram da nossa mensagem inicial hoje? Pra gente orar para aquele que... eu não lembro, a gente abriu aleatoriamente, né? Eu não vou lembrar que página tava, não reparei. Mas pra gente orar para aquele que não nos deseja o bem, para aquele que quer que a gente fracasse, para aquele que tem inveja de nós, para aquele que nos deseja o mal. Ora por ele. O que é, gente, o que é o orar pelo outro? É a manifestação do amor. É a manifestação do amor. Que você não precisa nem estar, às vezes por um pouco de vergonha, até um pouco de orgulho, né? Você não vai estar falando para ele, mas você vai estar falando para Deus. E isso vai chegar até ele. E essa sua oração de perdão, de amor, não vai estar atingindo só o outro,
o outro que é encarnado, né? Vai estar atingindo, de repente, aqueles irmãos desencarnados que te acompanham, que te atrapalham, eles também vão sentir essa oração. E isso vai limpar o teu coração, aquela mancha que você tiver no coração vai ser limpa. É aí que vem a paz, o perdão, o viver no reino dos céus. Então que a gente tenha mais paciência. Lembra, estamos todos em provação. Não baixa a vibração, seja da onde que venha a energia, né? Se você estiver sentindo uma energia pesada, para um minutinho, mentaliza Jesus, mentaliza amor, deixa sair e você vai receber cura, tá bom? E aqui a gente finaliza mais um capítulo maravilhoso. O Serginho fala, imagina o amor ser líquido e transborda verdadeiramente. Não é só da boca para fora, tem que estar no coração, né? Sentir ou tentar, se esforçar. Não é fácil, é para ser feito, né? E é isso. Aí, semana que vem a gente inicia um capítulo novo. Vamos fechar nossos olhos, vamos finalizar o nosso evangelho com muito amor, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, para que a gente possa aumentar cada dia mais a nossa conexão com a espiritualidade, que a gente possa ajudar, auxiliar todos os dias irmãos encarnados e desencarnados, que possamos dar o exemplo, que a gente possa viver essa transformação e levar para todos aqueles que estiverem do nosso lado, para todos aqueles que passarem por nós, deixar esse amor, esse sentimento transbordar, transparecer, que a gente possa perdoar, que possamos pedir o perdão, que a gente possa se libertar de todo e qualquer sentimento que nos aprisione, vivendo com Jesus. Que Jesus faça morada no nosso coração. Tenhamos uma semana abençoada com esse alimento inesgotável e indispensável, que é o amor do Cristo. Finalizamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Muito obrigada. Gratidão a todos. Tá bom? E na semana que vem, gente, eu aviso para vocês, talvez a gente faça o evangelho na segunda-feira, eu ainda tô analisando o que vai ser melhor. Ou a gente vai fazer só na segunda-feira que vem, ou às 7 da noite, ou às 9h30. Mas eu aviso, porque é aniversário da Cléo, é aniversário da minha traste primeira, né? Então eu vou ver o que eu vou aprontar aqui com ela
tá bom? Mas eu vou avisando vocês. Mas vai ter evangelho sim, tá bom? Só em algum horáriozinho próximo das 9, tá bom? Uma linda semana para todos vocês. Pratiquem, vivam Jesus. Como a gente fala, é o nosso guia e modelo. Vamos avançar na escala da evolução e puxar todo mundo que a gente puder puxar com a gente, tá bom? Um beijo, gente, no coração de cada um de vocês. Uma ótima semana. Segunda-feira tamo junto, tá bom? Um beijo.